Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Se inscreva hoje mesmo. É só você apertar aí embaixo, inscrever-se, pronto, você já está inscrito. Tá legal? Vamos nessa, vamos então falar a mensagem de hoje. A mensagem é muito rápida, ela até surgiu, queridos, da mensagem que nós falamos sobre a ressurreição de Mateus, né? Mateus capítulo 27, se não me engano, não é isso? Em que nós vimos ali pessoas que ressuscitaram. Inclusive teve um abençoado lá no WhatsApp que ele falou comigo: André, será que aquilo ali não é uma... não é que essas pessoas viviam nos túmulos, né, e saíram quando viram Jesus, né? Eu falei para ele, assim, abençoado, pode até ser, né? É uma passagem bastante obscura, né? Porque nós podemos entender ela desta maneira, né? Mas também podemos entender como a ressurreição. Mas o ponto principal da mensagem foi mostrar que aquela ressurreição não tem nada a ver com a ressurreição do último dia. E aí eu falei de 3 ressurreições, que é o assunto que nós vamos falar. Um assunto que eu acho muito importante, que vai nos ajudar a entender melhor a questão da ressurreição dos mortos. Mas é rápido, tá bom? Então, abençoados, como eu falei ontem, né, na verdade, existem biblicamente falando, 2 tipos de ressurreições. A ressurreição física, né, a física, e a espiritual. São 2, tá? A ressurreição física é o quê? É a volta à vida de quem já morreu. E a Bíblia aponta alguns personagens que já passaram por essa situação, inclusive Jesus, né? No Antigo Testamento nós temos a história, né, da viúva de Sarepta, quando o profeta Elias ressuscitou o filho dessa viúva, né? No Novo Testamento nós encontramos a ressurreição de Lázaro, né? Essa passagem da Sarepta, ela está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24. Eu não vou ler, tá? Tá lá na primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24. Vai lá e leia essa ressurreição que houve, que o profeta Elias fez, tá? No Novo Testamento nós encontramos Lázaro, né, que foi ressuscitado por Jesus. Se encontra em João, capítulo 11, versículo 38 ao 44. João, tá? O livro histórico de João, capítulo 11, versículo 38 a 44. A filha de Jairo, né? Jairo também era um homem, naqueles dias, que tinha pessoas, era um homem eminente daqueles dias. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43. E a própria ressurreição de Jesus Cristo, que vamos falar um pouquinho mais na frente sobre ela. Então, meus amados irmãos, estas ressurreições tiveram o quê? Seus objetivos e finalidades, que eu não vou aqui entrar em detalhes sobre objetivos e finalidades dessas 2 ressurreições, que são 3, você vai entender isso. São 2, mas são 3, pela diferença que houve, vocês vão entender daqui a pouco. Então, abençoado, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Porque senão vai ficar muito grande, que não é o caso aqui, tá? A ressurreição de Cristo, agora eu vou falar dessa ressurreição, que eu entendo como sendo uma terceira, foi diferente, tá? Por quê? Porque os outros personagens que eu citei, eles ressuscitaram, porém voltaram a experimentar a morte física novamente, ou seja, morreram de novo. E Cristo não. Cristo venceu a morte, de fato. Então, por isso que eu classifiquei como 3. Porque a ressurreição que é espiritual, essa é uma ressurreição escatológica, eu vou falar dela daqui a pouco. É uma ressurreição do último dia, do juízo final, que já aconteceu, não vai acontecer, outro detalhe também, porque nós pregamos nessa linha, tá bom? Então, abençoado, existe a ressurreição que é vista como um milagre, né? E, inclusive, ela pode acontecer nos dias de hoje, tá? Mas mesmo que aconteça,
Nesse tipo de ressurreição, a pessoa volta a morrer novamente. Eu não queria experimentar isso. Bom, enfim. E existe a ressurreição única de Cristo, que esse venceu a morte física de fato. Não voltou a morrer mais. Tá bom? Então a ressurreição de Cristo ela foi única e não haverá ressurreição como houve com Cristo neste mundo. Ele foi único, esqueça. Já a ressurreição escatológica, a ressurreição do último dia, que é a ressurreição espiritual, também foi diferente e única. Porque essa ressurreição aconteceu, atenção, quando os mortos que morreram antes da segunda vinda de Cristo. E quando foi a segunda vinda de Cristo? Ano 70 depois de Cristo, primeira era cristã, o ano 70, não é 1970. Então aconteceu quando os mortos que morreram antes da segunda vinda de Cristo, né? Aconteceu, esses morreram espiritualmente. O que acontecia com essas pessoas? Elas morriam fisicamente e morriam também espiritualmente. Os seus espíritos, eles ficavam presos no Hades, ou Sheol, que é a mesma coisa, ou sepultura, que é a mesma coisa, ou inferno, que também é a mesma coisa. Então eles ficavam presos. Então estes que morreram antes do ano 70, eles tiveram que esperar a retirada daquilo que as mantinham ou os mantinham em morte espiritual. E o que mantinha essas pessoas em morte espiritual? O pecado. E isto só foi possível o quê? A retirada do pecado quando a lei de Moisés e toda a legislação do Israel bíblico caiu juntamente com o templo e a cidade de Jerusalém no ano 70. Então nós podemos encontrar em vários versículos no Novo Testamento, né, em que traz essa referência, fala da segunda morte. Como, por exemplo, o livro histórico de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, fala dessa segunda morte, que é a espiritual. Romanos, capítulo 5, versículo 12, e Apocalipse 2, 11, entre outros. Mas eu só trouxe esses três. Atenção, João, capítulo 5, versículo 28 e 29, Romanos, capítulo 5, versículo 12, e Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Bom, abençoados, como eu falei para vocês que seria uma mensagem rápida, mas que vai nos ajudar a entender essa questão da ressurreição bíblica, tá? O importante é vocês entenderem que a Bíblia trata de duas ressurreições. Uma que veio, aqueles que viveram voltaram a viver novamente depois que morreram, e nesse caso aí entra o de Jesus, que são três, tá? Porque a ressurreição de Jesus foi totalmente diferente. Tá? Então essas pessoas que viveram um dia voltaram a viver novamente, aqui nesta vida, sendo que depois elas morreram. Houve essa ressurreição especial que foi de Cristo, este não voltou a morrer novamente, e existiu a segunda ressurreição, que é a ressurreição escatológica do último dia, a ressurreição espiritual, que é considerado como a segunda morte, que houve, né, conforme eu falei, no último dia, ligado a essa questão toda do ano 70 ali, da vinda de Cristo. Nós vimos que a causa dessa morte espiritual foi o pecado. Nós vimos também que houve dois tipos de morte, a física e a morte espiritual causada pelo pecado. A física nem tanto, né? A física não foi nem causada tanto pelo pecado. A física é questão de dias mesmo. Então, tem pessoas que morreram aí e viveram uma vida, vamos dizer assim, uma vida exemplar, vamos dizer assim. Então, é causada pelo pecado, a morte física que ninguém escapou, né? Existe essa morte física que ninguém escapou ou escapará, ainda que haja um milagre de ressurreição nos dias de hoje. André, é possível haver um milagre de ressurreição nos dias de hoje? Claro que existe. Existe a possibilidade. Sendo que se houver, essa pessoa vai morrer novamente. Eu não queria isso, mas enfim, tem gente que almeja, né? Senhor ressuscita ali. E a morte espiritual que vimos ali, essa foi vencida, conhecida como a segunda morte, quando a lei de Moisés foi retirada
do mundo, né? Foi tragada. Tragada foi a morte na vitória, lembra desse texto? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, quando diz que essa morte, essa segunda morte foi tragada. Né? Ela foi tragada quando houve a destruição da era presente que eles viviam, né? Todos aqueles atores daqueles dias, atores históricos, tá bom, abençoados? Todos os atores históricos envolvidos. E depois do ano 70, essa morte foi tragada, como é o nosso caso hoje. É claro, queridos, que falar sobre ressurreição é um assunto interessante. Eu tenho aqui no canal várias mensagens onde eu abordo várias formas de ressurreição, vários textos, vários contextos, trago vários originais também. Eu criei uma playlist especial para você aí, que se dedica a estudar melhor a ressurreição bíblica, né? Porque muita gente faz muita confusão. Eu criei uma playlist para vocês, tá legal? Vai lá e vejam todas, porque eu tenho certeza que vai ajudar a sedimentar melhor esse entendimento. Tá bom, meus queridos? Como eu falei, uma mensagem rápida, até que eu estiquei bastante, porque eu considerei a primeira parte também muito interessante para falar para vocês sobre essa sensação, né, de vazio que a gente sente por estar às vezes congregando no lugar e de repente se vê afastado, distante daquela rotina. Mas vamos pedir a Deus que Deus preencha nossos dias com rotinas excelentes, com qualidade. Tá bom, meus amados irmãos? Mais uma vez lembrando que esse assunto também de ressurreição tem em nossas apostilas. Tá legal? Bom, eu vou ficando por aqui, irmãos. Gostaram? Se gostou, deixa um like aí, comente, tá? Que seja crítico, não seja deselegante, né? Eu não gosto de deselegância. Às vezes a pessoa fala assim, André, esse herege, tá chato isso, né? Aí até parece, tem quase 26 mil inscritos nesse canal, a pessoa me chama de herege. Então o pior é aquele que segue o herege, né? Mas enfim, abençoados, está aí, tá? Muito obrigado, tá entregue a palavra para vocês. E revejam aí se for o caso, se você não entendeu, tá bom? Graça e paz, um beijo no coração de todos, tá bom? E até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.